Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos variância e desvio padrão. Eu começo com a história do assunto. É assim, ó. O surgimento dos protestantes na França foi muito mal visto. Eles eram perseguidos e mortos. Só que uma certa trégua foi conseguida em 1598, quando o rei francês Henrique IV assinou o Edito de Nantes, que permitia a liberdade religiosa. Mas, em 1685, no auge do absolutismo francês, o rei Luís XIV revogou o Edito de Nantes. Então, para quem era protestante, os caminhos eram a conversão ao catolicismo ou a perseguição. Muitos daqueles que foram perseguidos fugiram da França, entre eles o de Moivre. De Moivre, protestante francês, fugiu para a Inglaterra. Ele era professor de matemática e basicamente chegou na Inglaterra de mãos abanando. Então ele pensou, como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí ele teve a ideia, vou dar aulas particulares de matemática. Só que ele não tinha nem onde dar as aulas. Então as aulas do de Moivre ocorriam às vezes em bares lá em Londres. Um professor de matemática estava na Inglaterra, ele pensou, puxa, o Newton mora aqui. Em 1695, começou uma razoável amizade entre o de Moivre, o Newton e o Halley. O Halley é aquele mesmo cara lá do cometa. Inclusive, algumas coisas que nós sabemos da vida particular do Newton foram contadas pelo de Moivre. Então eles estavam batendo papo aqui, o Newton contava alguma coisinha da vida dele, mais tarde o de Moivre contou isso para mais pessoas. O de Moivre continuava lá dando as suas aulas particulares. E ele começou a ter alunos que eram apostadores, pessoas que jogavam na loteria, em jogos de cartas, jogos de dados. E essas pessoas o contratavam perguntando assim, quais são as minhas chances de vitória? Coisas do tipo. O resultado disso foi um livro. Em 1718, o de Moivre escreveu um livro sobre chances em jogos. Foi um dos primeiros livros de probabilidade. A leitura dele é bem agradável, pelo menos no início. Aquilo que usualmente vemos bem num curso de probabilidade é o que tem no início do livrinho dele. Só que quando chega mais para o fim, fica complicado, porque daí ele começa a explicar os jogos de loteria daquela época. E é difícil entender quais eram as regras daqueles jogos que se jogavam há tanto tempo. Quando o de Moivre estava trabalhando em jogos de dados, surgiu a seguinte questão. Aqui eu tenho um número, outro número, outro número. Aqui eu tenho outros 3 números. Só que tem uma característica bem especial aqui. Eu vou calcular a média desses números e digamos que dê aqui. Eu vou calcular a média desses números e digamos que dá a mesma coisa. Olha, eu estou falando algo muito importante. Aqui eu tenho um conjunto de números com uma média. Aqui eu tenho outro conjunto de números com a mesma média. A minha pergunta é: qual é o conjunto mais disperso? Esse aqui de cima ou esse aqui de baixo? É claro que esse aqui de cima está mais espalhado, mais disperso. É aí que surgem as medidas de dispersão. Algumas delas são a variância e o desvio padrão. É o seguinte:
Esse conjunto aqui em cima está mais disperso, porque quando eu noto essas distâncias aqui, ó, os comprimentos desses segmentos dá bem maior do que esses aqui de baixo. A variância sigma ao quadrado, ela é o seguinte, aqui eu tenho um número x1, um número x2, um número x3, aqui a média. Vai ser assim, ó, você vai pegar o x1 menos x1 menos a média e elevar ao quadrado. Você vai pegar o x2 menos a média e elevar ao quadrado. Você vai pegar o x3 menos a média e elevar ao quadrado. Aqui no meu exemplo eu tenho 3 números. A variância é uma medida cuja ideia é assim, ó, é uma média das distâncias ao quadrado. Eu coloquei 3 aqui embaixo porque eu estou trabalhando com 3 números. Tá, uma pergunta bem razoável, né? Porque esse quadrado aqui em cima? Ah, essa explicação eu dou em outra aula. Aqui você vai aceitar que eu vou trabalhar com os quadrados das distâncias, mas isso tem uma justificativa. Então, isso aqui é a variância, é uma média dos quadrados das distâncias, e o que você tem que entender dela é que ela é uma medida de dispersão. É um número para indicar o quão dispersos os dados estão. Quando eu tenho 2 conjuntos de dados com a mesma média, aquele de maior variância é justamente o mais disperso. Existe o desvio padrão, sigma. Quando você fizer essa conta aqui, vai achar um número. Tira a raiz quadrada dele. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Vamos fazer um exercício. Eu começo falando em variância populacional. Pode ignorar por enquanto a palavra populacional. Depois eu vou justificar. Então, o exemplo que eu vou fazer é o seguinte. Aqui eu tenho alguns números. Eu vou calcular a sua variância. Primeira etapa, calcular a média. Média μ. Tá, a média todo mundo sabe, né? Você tem que somar os números. Eu tenho aqui, ó, 4 mais 7 mais 5 mais 8 mais 6. E divide pela quantidade que tem. Tem 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. 4 mais 7 é 11, 16, 24, 30. 30 quintos e dá 6. Média. Tá, agora é que vem a tal da variância. Como é que funciona? Aqui está o x1. É o x1 menos a média. A média é 6 ao quadrado. Mais, o próximo ali da lista é o 7. O 7 menos a média ao quadrado. Mais, o próximo ali é o 5. O 5 menos a média ao quadrado. Mais, eu preciso cair fora daqui. Mais o 8 menos a média ao quadrado. Mais, o último lá é o 6. O 6 menos a média ao quadrado. E eu vou dividir por n. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números aqui. Divido por 5. Ou seja, aqui dá menos 2 ao quadrado, 4. Aqui dá 1 ao quadrado, 1. Aqui dá menos 1, mas é ao quadrado, 1. Aqui dá 2 ao quadrado, 4. Aqui dá 0 ao quadrado, 0. Tudo isso sobre 5. Deixa eu voltar aqui. Tá, em cima deu 10. Deu 10 quintos aqui. 10 quintos, que é 2. Então, aí eu tenho 2 é a variância. O que é o desvio padrão? É simplesmente a raiz quadrada disso. O desvio padrão é
a raiz quadrada do número que eu achei ali. Ficou meio feio esse sigma aqui. Deixa eu tentar. Melhorzinho. Bem direitinho está aqui, ó. Esse aqui é o sigma. Sigma, então, raiz quadrada de 2. Calculei variância e desvio padrão. Agora nós vamos ver variância amostral. Amostral. Primeira coisa que eu quero que você note. Aqui embaixo é n menos 1. Como é que era ali em cima? Era n. Então, na hora de fazer as contas, tem uma diferença. Aqui é n menos 1, aqui é n. Tá, só que tem uma outra pergunta. O que é a variância populacional? O que é a variância amostral? Então, primeiro isso. É o seguinte. Digamos que eu tenha uma escola aqui. Eu vou considerar que a minha população é formada por todos os alunos da escola. Todos os alunos da escola possuem uma média π e um desvio padrão sigma, então uma variância sigma ao quadrado. Digamos que eu peguei todos os alunos de uma escola e perguntei as idades deles. Calculei a média das idades de todos os alunos de uma escola, a variância das idades de todos os alunos de uma escola. Mi e sigma ao quadrado. Isso aí, ó, são dados populacionais. Olha ali, ó, o mi e o sigma ao quadrado. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou trabalhar com toda a escola. Eu vou selecionar um grupinho aqui, ó, uma amostra. Uma amostra, então, é um grupinho de alunos que eu selecionei e fiz a mesma pergunta. Só que para eles eu calculei uma média, que será representada por x barra, e uma variância, que será representada por S ao quadrado. Essa é a diferença. Quando eu trabalho apenas com uma amostra, eu vou trocar a notação. A média é o x barra, a variância será representada por S ao quadrado. E na hora de fazer as contas, aqui tem um n menos 1. Tá, por que é n menos 1? Ah, isso aí é numa aula mais para frente. É que é o seguinte, nós utilizamos as informações na amostra para estimar as informações populacionais. E lá nesse cálculo de estimar esses aqui a partir desses aqui, é importante que aqui embaixo apareça um n menos 1. Mas também você vai ter que aceitar isso nesta aula, mas é justificado mais para frente. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou reinterpretar esse exercício. Eu vou imaginar o seguinte, aquilo que eu tinha feito antes era o seguinte, eu tinha uma escola muito pequena, era uma escola com apenas 5 alunos. Então, aqui estão as idades de todos os alunos de uma escola muito pequena. Então, essas contas aqui foram feitas com todos os alunos da escola. E agora, eu peguei os mesmos números, mas eu vou interpretar diferente. Imagine que existe uma escola grande e eu fui lá e selecionei 5 alunos, peguei as suas idades e vou calcular média e variância. Tá? Por coincidência, os números são os mesmos ali de cima. Como é que se calcula a média das idades? Não tem diferença com a conta que eu fiz antes, a não ser o símbolo, que agora é o x barra. Então eu somo aqui, divido pela quantidade, eu tenho 5, vou lá em cima e copio a resposta, porque é igual, dá 6. Ah, mas agora eu vou calcular a variância. Tem uma diferença. Aqui embaixo é n menos 1. Aqui embaixo vai ser o 4. Quanto que era antes? Ah, antes era o 5. Mas aqui em cima é a mesma conta. Esse 10 aqui, ó, vai aparecer de novo.
É a mesma conta, aqui dá 10, que dá então 2,5. A variância amostral é 2,5. E o desvio padrão amostral é a raiz quadrada disso aí. Raiz quadrada de 2,5. Então aí está o que é a variância, o que é o desvio padrão, e vimos que na verdade existe tanto a variância quanto o desvio padrão do caso populacional e do caso amostral. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e é isso daí.